Fala galera, e aí, tudo bom? Neste vídeo agora a gente vai resolver algumas questões de EDO, e eu separei o vídeo em duas partes, né? A primeira parte, que é esse vídeo, a gente vai resolver algumas questões de equações separáveis, né? De EDO separáveis e exatas, que torna muito mais fácil para a resolução, que inclusive dá para resolver a primeira questão da atividade da semana 3 de EDO, dá para resolver dessa forma. No próximo vídeo, que vai ser disponibilizado, a gente vai ver como calcular as equações que são separáveis e não exatas. E aí a gente precisa calcular o coeficiente de integração para a gente poder buscar a resolução dessas EDOs, as não exatas. Nesse vídeo a gente vai ver as exatas e, inclusive, a resolução da primeira questão da atividade da semana 3. Vamos lá. Pois bem, nessa semana 3 foram apresentados alguns conceitos que a gente vai trabalhar. Foram apresentados conceitos de EDOs exatas e não exatas. Neste primeiro vídeo, a gente vai trabalhar com as EDOs separáveis e exatas, que têm formas de resoluções mais fáceis. No próximo vídeo, a gente vai ver as EDOs separáveis, porém não exatas, que têm uma forma de resolução diferente dessas aqui. Eu separei alguns exemplos, antes da gente ir para a atividade semanal, separei alguns exemplos para a gente calcular. Essas duas EDOs, elas podem ser resolvidas de maneira simples. Elas são exatas e são separáveis e o método de resolução é bem fácil. Como a gente vê aqui, a gente tem elementos de duas funções, né? É uma EDO, uma equação diferencial ordinária de ordem 1, certo? E ela tem dois elementos, elas têm duas incógnitas que a gente pode separar. A gente pode tentar trabalhar com o x e o y em lados diferentes da equação, que a gente vai utilizar a técnica de integração diferencial. Então a gente tem aqui, ó, trazendo para o mesmo lado da equação, ou melhor, reescrevendo para a gente ver o que significa cada termo, a gente tem que y derivado significa a derivada de y em relação a x, e do lado de cá eu permaneço com x ao quadrado, tudo isso sobre y. E agora eu chego num ponto interessante, onde eu vou colocar as minhas incógnitas, cada uma no seu lado, certo? Para não haver confusão. Na verdade é só para eu poder aplicar a técnica de integração. Então eu vou ter, de um lado da igualdade, y dy, e do outro lado da igualdade, x ao quadrado dx. Talvez esse exemplo vocês já tenham até visto, se vocês estavam estudando as derivadas, né? As derivadas não, as equações diferenciais, vocês tenham visto esse exemplo aqui, porque ele é um exemplo bem fácil, bem comum de se realizar, e a gente chega em dois termos que são fáceis de fazer essa integração. Ó. Cheguei aqui, eu posso integrar separadamente os dois lados. Eu posso aplicar a integral aqui em função de y e posso aplicar a integral em função de x. Então olha como vai ficar. Ó. A integral de y dy, ela é igual a... Vamos lembrar, a integral de y, o que é que eu vou fazer? Vou mexer no expoente dele e vou colocar um denominador, certo? Então a integral de y dy nada mais é do que y, no expoente eu aumento 1, então 2, e aqui embaixo a mesma coisa que tiver no expoente, mais uma determinada constante, tá? Vou deixar essa constante aqui, ó, constante 1. Nesse caso aqui, eu vou integrar aqui integral de x ao quadrado dx. O que é que vai aparecer aí? Mexo no expoente e no seu denominador. Então eu tenho x elevado à terceira, tudo isso sobre 3. E agora, o que é que eu faço? Isso aqui eu já consegui integrar. Agora adiciono a minha constante 2, né? Constante 1 de um lado, constante 2 do outro. O que vai me resultar em que? Tenho este lado depois de integrado e este depois de integrado. Posso pegar os dois lados e colocar em equivalência. Y ao quadrado sobre 2 mais uma constante 1 é igual a x à terceira sobre 3 mais uma constante 2. Percebam que eu quero saber quem é o meu y, porque a função ela é derivada de y sobre dx. Então eu quero deixar esse meu y aqui isolado. Primeiro passo que eu vou fazer, ó,
Vou passar esse termo aqui, multiplicando todo mundo. Então eu vou ter quem? Eu vou ter que, primeiro passo aqui, y ao quadrado, não vou tirar essa raiz agora, y ao quadrado é igual a quem permanece lá, todo mundo multiplicado por 2, certo? Então eu tenho y ao quadrado é igual a 2 vezes x à terceira, tudo isso sobre 3, mais 2 vezes uma constante 2 é a própria constante 2. Na verdade não é a própria, mas não muda, né? Continua sendo uma constante. 2 vezes uma constante vai ser uma constante. E aí, ó, eu tenho essa constante 1 aqui, da positiva, ela passa a negativa. O que é que eu posso fazer com essas duas? Ó, uma constante menos outra constante, continua sendo uma constante. O interessante aqui é analisar esse expoente. Como é que eu posso deixar de uma forma mais legível? Ó, y igual a raiz quadrada de 2 terços de x à terceira, constante menos constante, mais uma constante, tá? Então aqui eu cheguei na resposta que eu queria. Encontrei um y que essa é uma função que quando aplicada no local da derivada, ela resulta exatamente nessa equação diferencial, certo? Vamos para a segunda questão agora, para resolver essa e aí sim resolver a primeira questão da nossa atividade semanal. Neste caso aqui, na segunda questão, a gente vai utilizar uma reescrita, né? Vamos reescrever isso aqui parecido com esse, para a gente ver onde está cada um dos seus termos e saber diferenciá-los, né? Na verdade, eu não devia utilizar esse termo, porque diferenciar na nossa linguagem matemática é uma coisa. O que eu estou querendo fazer é deixar eles diferentes, x de um lado e y do outro. Então, eu sei aqui que o que é E de y, exponencial elevado a y, né? Exponencial de y, derivada. Nada mais é do que E de y multiplicado por dy dx. E aí eu vou ter igual a x, certo? Como é que eu continuo isso aqui? Ó, se esse termo foi derivado, a derivada de y em relação a x, fica bem fácil porque eu vou mandar essa derivada de x para lá, né? E aí, como está dividindo, vai passar multiplicando, eu vou escrever da seguinte forma: exponencial de y, ela multiplica dy, que é igual a x multiplicando dx. E aí ficou bem parecido com o que eu tinha aqui, né? Quando eu tinha os elementos de y de um lado, os elementos de x do outro, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Integral de um lado e integral do outro, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, integral do termo da equação, né? Do lado, que é só referente a y, então é integrar em relação a y, e aqui integrar em relação a x, tá? Vamos colocar os resultados dessas duas integrais aqui, ó. Primeira delas, eu tenho que a integral de E de y dy, como a gente lembra, a integral de E elevado a qualquer coisa é igual a E elevado a qualquer coisa. A integral de exponencial é o próprio exponencial. Então a integral de E de y é igual a o próprio E de y mais uma constante 1. Vou chamar de uma constante 1, certo? E aqui do lado eu vou aplicar a integral de x dx, tá? E a integral de x dx, ela nada mais é do que, vou mexer no expoente, vou ficar com x ao quadrado, tudo isso sobre 2, mais uma constante 2. E aí, o que acontece com essa constante 2 aí, essa constante 1? As duas a gente sabe que lá na frente vão se juntar, vão virar uma constante só. O que é mais interessante é a gente pegar essas duas equações resultantes que a gente teve agora, ó, E de y mais constante 1, e igualar a quem? A x quadrado sobre 2 mais constante 2. Primeiro que eu quero deixar o y sozinho, lembrando que a diferenciação nesse caso, a nossa derivada foi derivada de y em relação a x. Então o que eu estou querendo achar é uma função que quando eu substituo o valor de y, a EDO, ela dê completinho, resultado completo. Então, o que eu vou fazer é isolar esse valor aqui e tem uma artimanha que a gente vai trabalhar, ó. Primeira coisa, vou manter E de y aqui, vou passar essa constante para lá. Então, eu vou ficar com x ao quadrado 2 sobre 2
mais uma constante qualquer 2, menos uma constante qualquer 1, que a gente sabe que constante menos constante é a própria constante. Então eu vou reescrever aqui da seguinte forma e a gente vai analisar o que vai acontecer. Ó. E de y é igual a x ao quadrado, tudo isso sobre 2, mais uma constante c, porque constante menos constante é igual a uma própria constante. E aí é interessante a gente destacar que a gente tem aqui uma propriedade conhecida nas funções exponenciais, né? Se a função logaritmo é o contrário da função exponencial, como a gente ensina, a gente pode mandar, né, de um lado para o outro da equação a operação inversa. Então, como a gente costuma fazer, se aqui é exponencial, eu posso logaritmar aqui. Então, o que acontece é que o y vem para a base, e esse exponencial de y eu posso trazer para o lado de cá como um logaritmo natural de x ao quadrado sobre 2, tudo isso mais constante c, certo? E aqui eu tenho o nosso resultado, o nosso y, que satisfaz a diferenciação para que essa EDO tenha um resultado, tá? Esse conjunto aqui de y, ele satisfaz a nossa EDO para um resultado. Tranquilo? Vamos agora para a atividade semanal. Bem, antes da gente resolver essa questão aqui, né, que é a primeira questão da atividade semanal, e ela é uma EDO exata, né? O problema é que ela não é tão fácil de separar. Ela não é uma EDO separável tão fácil, então a gente tem que aplicar um método de resolução que, na minha opinião, fica mais fácil quando você entende com um exemplo mais tranquilo. Eu vou tentar fazer esse exemplo aqui, né, primeiro, e aí depois dele, quando a gente vê como se trabalha, a gente tenta fazer esse aqui. Vocês veem o exemplo do primeiro, como foi resolvido, e baseado no primeiro, vocês tentam efetuar a resolução da atividade semanal. Fechou? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, quais são duas coisas que a gente pode destacar? A primeira delas é o que significa essas equações estarem separadas em função de dx e dy e como eu posso reescrevê-las, certo? O que é que significa isso aqui? Primeiro que eu tenho que uma função em relação de x e de y, eu vou reescrever aqui, ó, eu tenho uma função em relação de x e y está sendo igual a zero, ou seja, está sendo igual a uma constante qualquer. Essa função aqui, em relação a x e y, está sendo uma constante qualquer. Outra coisa a destacar, todo esse termo aqui, ó, como ele está sendo derivado de x, eu posso chamar que é uma função com origem de x, certo? E todo esse termo aqui, que está sendo derivado em função de y, eu posso chamar de uma função com origem em y, né? Derivada de y. Então, é interessante que a gente consiga destacar bem os termos, né? Essa daqui tem origem em y, essa daqui tem origem em x, e as duas são iguais a uma constante, que nesse caso aqui é zero. Beleza? Uma coisa a gente já esclareceu. Segunda coisa que a gente pode esclarecer é o que significa esse fx e esse fy e uma outra forma de escrita desta equação. Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar escrito aqui no canto, nesse cantinho aqui, o que significa fx e fy. O fx, ele nada mais é do que a derivada parcial da função em relação à derivada, em relação à derivada de x, certo? E o fy, ele nada mais é do que a derivada da função em relação a y, tá certo? O que é importante destacar? Isso aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho, quando eu tiver os meus dados que eu quero, mas é muito importante porque tem uma coisa que isso aqui também é igual, perdão, faltou derivada parcial. Uma coisa que é igual, que é a segunda forma de reescrever isso aqui. Eu posso reescrever isso aqui também como sendo nesse modelo aqui, ó, m, né, que é o representante de uma função xy, porque eu posso ter elementos de x e de y aqui, como eu tenho nessa função, por isso que eu acho que esse caso é mais fácil de trabalhar, mais n, que vai ser responsável por valores de x e de y de uma função, tudo isso aqui, ó, dx e aqui dy. Então a gente sabe que a gente tem um valor de m,
que é responsável pelos valores de x e y desse primeiro termo, porque eles estão multiplicados por dx, e um valor de n, que é responsável pelos valores de x e de y desse termo, porque eles estão multiplicados por dy. Olha o que é importante destacar. O m está diretamente associado à função de x, ao primeiro bloco. Então, eu já vou colocar aqui que eles são iguais a m, certo? E o n ao segundo bloco, então, são iguais a n. E aí também eu vou anotar aqui, ó, uma coisa que é importante para a gente poder prosseguir. Quem é m e quem é n, ó. Quem é m e seus respectivos valores, que estão sendo derivados de x. M é igual a isso aqui, ó. 2x menos 1. Tá? M é esse valor aqui, ó, que está sendo derivado de x. E quem é n? N é igual, vou colocar já aqui embaixo, ó. N é igual a esse valor aqui, ó. 3y mais 7. Certo? Para prosseguir, a partir daqui, tudo bem, foi só uma análise. Para prosseguir, eu vou precisar da derivada, né? Da derivada de m em relação a y, que é o contrário, porque m eu já tenho que ele é derivado de x, eu quero saber em relação a y. E eu também vou precisar da derivada de n, que é esse aqui, em relação a x, porque a de y eu já tenho, eu quero saber em relação a x. Então vai haver essa troca. Então você vai aplicar da seguinte maneira, ó, aqui. Você vai procurar a derivada de m, no caso como é a derivada parcial, né, ó, o símbolo é derivada parcial de m em relação a trocado a y. Então, em relação a y. E aqui você vai querer a derivada de n em relação a quem? Em relação a x, é trocado. De n em relação a x, de m em relação a y. Então vamos buscar essas derivadas aqui. Ó. Quem é a derivada em relação a y? Tá? Em relação a y, a derivada desse primeiro termo aqui é quanto? Derivo 2x. 2x é uma constante qualquer em relação a y, é zero. E aqui, a derivada de 1, que também é uma constante, a derivada de 1 em relação a y é zero. Então, 0 menos 0 igual a zero. A primeira derivada deu zero. É bem simples de tirar. A segunda derivada, agora é em relação a x. Eu analiso 3y em relação a x é o quê? Uma constante. Isso aqui é uma constante qualquer, não tem termo de x aqui. Então, 3y não tem termo de x. Quando for derivado em relação a x, é zero. Sinal de mais. E o 7 também é uma constante, derivada em relação a x, é zero. Logo, uma derivada deu zero, outra derivada deu zero, que significa que essas duas derivadas aqui deram iguais. Portanto, é uma EDO exata. Ok? E se ela é uma EDO exata, o próximo passo é o seguinte, ó. Se eu tenho as derivadas parciais das funções em relação a x e a y, eu vou integrá-las, né? É um conceito que a gente vai utilizar. Eu vou integrá-las tanto em função de x como em função de y e vou equipará-las, vou juntá-las. Para a partir do momento que eu juntar, eu tenho os elementos da função de x e de y, ela vai ser reescrita de outra maneira. E aí eu vou ter um resultado. Então vamos aplicar a integral desse termo e desse termo aqui. Se eu preciso trazer para cá da integral de f de x, e isso aqui é igual a m, então eu preciso da integral de m. Então já vou deixar aqui, ó. Se eu preciso dessa integral aqui, eu preciso da integral de m, que eu tenho valor. Agora, e é em relação a x, viu? É em relação a x. Agora, se eu preciso também da integral de f, né, da derivada parcial de f em relação a y, eu preciso de quem? Eu preciso da integral de n. Né? Preciso da integral desses dois valores. Essa em relação a x e essa em relação a y. Vamos aplicar cada uma delas aqui. Ó. Primeiro, como é que a gente vai aplicar agora a integral de m, né? Quem é m? Essa é a primeira aqui. Ó. Quem é m? m é 2x menos 1. Então eu tenho 2x menos 1. É em relação a quem? É em relação a x. Então, dx. E vamos ver como é que isso fica. Integro os dois termos, já nem preciso reescrever isso aqui. Ó. Integro esse e integro esse aqui. Quanto é a integral de 2x? A integral de 2x é igual a 2x. Mexo no expoente. 2
tudo isso sobre 2. E agora, menos, quanto é a integral de 1? 1 vai mudar seu patamar, vai virar x. Tudo isso aqui mais uma determinada constante, tá? Que eu vou chamar de constante x, só para diferenciar. Integrei em relação a x, chamar de constante x. É importante ressaltar, eu posso cortar aqui. Então eu vou reescrever pequenininho aqui como é que vai ficar. Ó. X ao quadrado menos x mais constante x. Certo? Próximo termo, vamos fazer a integral desse daqui de baixo, que é a integral de n. E n é quem? 3y mais 7. Tudo isso em relação, né, a y. Como é que vai ficar isso? O termo 3y vai ficar assim, ó, 3y, vou mexer no expoente, tá? 1, vira 2, e aqui embaixo vira 2 também. Mas o 7 vai mudar de nível, o 7 vai virar 1, 7y, tá? E aqui mais uma constante, óbvio que eu não posso esquecer, só que é uma constante y, constante que eu utilizei em relação a y, tá bom? A gente já está bem pertinho de acabar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou equiparar essas duas aqui, ó, essa e essa. Elas têm termos semelhantes? Não tem termos semelhantes. Então eu vou reescrever todo mundo. Vamos reescrever todo mundo. O que é que eu vou ficar? Eu vou ficar com, aqui embaixo, ó, eu vou ficar com x ao quadrado, né? X ao quadrado menos x, certo? Mais uma constante de x, mais 3y ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais 7y, mais uma constante de y. Isso vai ser igual a quem? Isso é esse f de xy que eu estou procurando, vai ser igual a uma constante qualquer, certo? Vai ser igual a uma constante qualquer. Que eu vou colocar aqui como sendo c. Tranquilo? Vou colocar como c. Estou procurando ela, vai ser igual a c. Percebam que agora eu já vou reescrever aqui embaixo o resultado correto. Espero que dê um espaço aqui, né? Percebam que quando eu fizer somar essa constante mais essa aqui e passar subtraindo, não tem efeito nenhum, tá? Por que não tem efeito? Porque é constante, mais uma constante, passa subtraindo constante, permanece constante. Então eu vou reescrever da seguinte forma: C, que é a minha constante, e todo mundo que está do lado de cá. Eu só vou separar um pouquinho para ficar bonitinho. Ó. Vou colocar nesse termo aqui em evidência o x, então fica x em evidência, x menos 1, então o termo de x já foi, certo? E agora o termo de y, mais y em evidência, e aqui vai ficar quem? 3 sobre 2y mais 7. Pronto. Coloquei esse termo em evidência e esse termo em evidência aqui, e eu tenho o meu resultado. Então a constante que eu estava procurando para a nossa função em relação a x e y, era essa aqui. Espero que esteja pegando aí, né? Acho que está pegando todo o resultado, tá bom? Vamos agora para a questão da nossa semana, certo? Essa aqui foi a questão da atividade da nossa semana. Primeira coisa, a gente não está procurando f de xy, que é igual a uma constante qualquer, e foi o que eu achei aqui, né, no exemplo passado. Então vamos identificar quem é f de x, quem é f de y, e colocar os respectivos valores de m e n para a gente não se perder. Primeira coisa, eu sei que aqui está derivando em relação a dx, então essa parte aqui é o meu f de x. Aqui está derivando em relação a dy, essa parte aqui é o meu fy, beleza? Nesse caso aqui, eu posso identificar já quem é m e quem é n. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer inverso, né, o que a gente fez da outra vez. A gente já pode identificar logo que se eu estou querendo m, ó, do mesmo jeito, um m de xy, tá? Multiplicado por dx, mais n, que é esse termo aqui, ó, de xy, que multiplica por dy, igual a 0, tá? Desafio desse vídeo. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão utilizando todas as técnicas que foram aplicadas aqui, tá? Só vale voltar o vídeo e ver como eu apliquei lá e tentar resolver. Pausa o vídeo, tenta resolver, se não conseguir, volta,
ver como foi que eu fiz lá. Se não conseguir, aí sim, prossegue o vídeo e vê como foi feita essa resolução. Continuando aqui agora, eu já tenho esses valores, mas é importante que eu destaque aqui quem é f de x, quem é f de y e já deixe todo mundo escrito. F de x vai ser nada mais nada menos do que a derivada da função em relação a x. Derivada parcial da função em relação a x, certo? E isso aqui vai ser igual a quem? F de x não é igual a m? Então, igual a m. Vou procurar ele lá na frente. Quem é f de y? É a derivada da função em relação a y. E quem é esse termo? N. Pronto. Tenho minhas informações aqui, percebam que é a mesma coisa que aconteceu aqui e que aconteceu aqui, tá? Minhas informações estão show de bola. E agora o que eu vou fazer é só identificar quem é M, quem é N, aplicar as regras anteriores, certo? E correr para o abraço para procurar minha resposta. Então vamos lá. M, só identificando. M é igual a quem? Ao primeiro termo, que é 2xy. Tranquilo, daí não tem problema nenhum. Quem é N? N é o meu segundo termo, que é x ao quadrado menos 1. O que é interessante destacar é que agora eu vou procurar quem é a derivada de m em relação a y, porque em relação a x eu já tenho. E em relação a de n em relação a x, porque a de y eu já tenho. Então, na hora de trocar. Vamos fazer essa troca aqui agora, ó. Setinha para cá, que eu vou precisar agora da derivada de m em relação a x? Não, em relação a y. Aqui é trocado. E aqui eu vou precisar da derivada de n em relação a y? Não, trocada. A de n agora vai ser em relação a x. Certo? E a gente vai calcular elas aí agora. Vamos fazer a derivada desse termo aqui em relação a y, tá? Se eu vou derivar em relação a y, esse 2x que está coladinho aqui, eu vejo que está junto. É como se isso aqui fosse uma constante. Não importa o valor de x, isso aqui vai continuar sendo uma constante. Se for 1, isso aqui vai ser 2. Se for 4, isso aqui vai ser 8. Então continua sendo uma constante. Como é a integral de uma constante? Quando a constante está junto da minha derivada, né? Do meu elemento, que eu estou derivando em relação a ele. A integral dela, eu boto ela para fora da integral e tiro a integral, né? Então, nesse caso, repito 2x, não é? E vou tirar a derivada. Beleza, 2x saiu. Quem é a derivada de y? 1. 1 vezes 2x, 2x. Certo? Então, derivei em relação a y. Não mexi com x, porque está coladinho, é uma constante. Bota para fora, deriva aqui, ó. Acabou. Show de bola, certo? Vamos ver se essa aqui é igual. Se for igual, quer dizer que é uma EDO exata, eu posso resolvê-la. Vamos derivar agora em relação a x, ó. Derivando x ao quadrado em relação a x, posso derivar, fica como 2x. 2x menos, qual é a derivada de 1 em relação a x? A derivada de qualquer constante é 0, então 2x menos 0 é o próprio 2x. Percebam que essas duas aqui, elas são iguais, o que significa que é uma EDO exata. E se ela é exata, eu consigo descobrir qual é o valor da minha... Lembrem-se que eu estou querendo, é importante, ó, eu estou querendo a minha função de xy que resulta em uma constante qualquer. Esse modelo é que eu quero. Então, é interessante agora que a gente vá procurar quem é a integral de f de x, né, da derivada de f de x em relação a x. Perdão, é importante que a gente vá calcular agora a integral da derivada parcial de f em relação a x, porque aí eu vou encontrar o meu f de x, e é importante também que eu faça a mesma integral desse termo aqui, porque aí eu vou encontrar, aí sim, quando eu juntar as duas, eu vou encontrar a função xy. Então vamos lá, aplicar a integral aqui e a integral aqui. Então eu vou ter agora, ó, a integral de quem? De m. Eu vou aplicar ela aqui agora, vou querer a integral de m. E a integral de m nada mais é do que a integral de 2xy. Lembrando, em relação a quem? A de m em relação a x. Então, dx. E eu vou querer também a integral de n. E a integral de n é a integral de x ao quadrado menos 1. Ó, integral de
x ao quadrado menos 1, tudo isso em relação a y, tá? Vamos aplicar aí. Nesse caso aqui, né, nesse aqui eu tenho dois elementos, mas a gente sabe que é a integral desse menos a integral desse, então a gente vai colocar aqui já o resultado. Nesse aqui, o que é que eu tenho que analisar? Eu estou integrando em relação a 2x, então esse número aqui permanece como se fosse uma constante, tá? Não acontece nada com ele. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Quem é a integral de 2x? Permanece o 2, que é uma constante, e vai mexer no x. Ó. X elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2. Beleza? Isso aqui, como é uma constante, permanece multiplicando por y. Mas, sempre que eu faço uma integral sem intervalo definido, preciso colocar uma constante que eu vou chamar de constante de x, porque a derivada era em relação a x, certo? O que pode acontecer aqui, ó, corta esses dois elementos, o que vai me sobrar aqui na seguinte expressão: x ao quadrado, y, mais uma constante de x. Vamos aplicar aqui embaixo agora, cada termo com sua respectiva integral. O que vai acontecer é o seguinte: eu tenho que integrar em relação a y, tá? Então, se eu vou integrar em relação a y, trata esse número aqui como se fosse uma constante. E se ele é uma constante, se ele fosse 1, se ele fosse 2... Primeiro, vamos ver o que acontece com esse aqui. Eu vou colocar o sinal, ó. Menos, tá? Só para a gente ver o que acontece com esse aqui. Menos 1 integrado em relação a y, o que acontece? Vira y. Ele muda de nível, tá? Porque a derivada de y é 1. Então, se eu sei o que acontece aqui, imagine esse como se fosse uma constante. Repito ele, ó. X ao quadrado e adiciono quem? Y. Porque se aqui fosse 2, a integral de 2, 2y. Se aqui fosse 3, a integral de 3, 3y. Ou seja, x ao quadrado, a integral de x ao quadrado em relação a y é x ao quadrado y, tá? E aqui a gente já tem, ó, a expressão que eu queria, com observação que se eu integrei em relação a y e meu intervalo não é definido, mais uma constante em relação a y, certo? Já estamos na última etapa e agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho que analisar essas duas expressões aqui, ó, essa expressão e essa expressão, e tirar delas o maior proveito. Percebam que eu tenho dois elementos que são iguais, então eles só se repetem uma vez. Vou colocar aqui, ó, x ao quadrado y, que foi um elemento que eu peguei daqui e daqui, e agora eu vou utilizar os elementos que não estão em comum acordo, que são os elementos menos y, que aparece aqui embaixo, e os elementos mais constante de x, mais constante de y, tudo isso vai ser igual a, já estou com a minha função em relação a x e y, tudo isso igual a uma constante. Para finalizar, a gente pode tentar deixar de uma maneira mais bonita, né? Mais bem escrita. Então, como é que eu posso fazer aqui para deixar mais bem escrito? Essas duas constantes aqui, ó, primeiro de tudo, essas duas constantes somadas, quando passarem subtraindo, não vão alterar. Então, eu tenho que constante é igual a x ao quadrado y menos y. Certo? Tranquilo? Já reescrevi isso dessa forma, x ao quadrado y menos y. O que eu posso fazer também é colocar esse y em evidência, porque o que eu quero é o valor de y, né? O que eu quero é descobrir o valor de y. O professor gosta muito de perguntar o valor de y. Nesse caso aqui, já está respondida dessa forma. Você poderia colocar em evidência e dizer isso aqui, ó, constante é igual a y, que multiplica x ao quadrado menos 1, tá? Essa resposta também já estaria correta. Como eu deixei aqui, ó, em função da constante. Mas se você não quisesse, você passava esse termo negativo para cá e tentava fazer uma manipulação para deixar em valor de y, que é o que o professor nos insinua, né? Nos pede para fazer. Nesse caso é bem simples, ó. Para acabar, para eu dizer quem está correto, eu vou dizer que y é igual, e aí vou só trazer esse termo aqui para baixo. Então, é uma constante sobre x ao quadrado menos 1, e aí, puf, respondi, tá aí minha resposta. Certo? Um abraço e bons estudos.